E se chover, e se der certo, se eu ganhar na loteria, e se der errado, então e se é fogo, né? Fica com a vinheta aí, a gente já volta, vamos falar mais sobre isso aí. Bom, vamos lá. Sinceramente, eu vou até fazer um chá aqui para quem quiser. E porque o tema é meio polêmico, eu já falei algumas coisas sobre isso aí em outros vídeos, então vocês me desculpem se eu for acabar repetindo o que eu for falar. Tá uma barulheira danada aqui também, espero não estar falando baixo. E vamos lá. A questão do e se é que eu vi um vídeo aí recentemente. Isso tem tudo quanto é canto, né? Isso a gente que é professor e quando aluno, mais ainda a gente vai questionar é sobre e se a técnica funciona, e se o cara fizer assim, e se o cara fizer assado, né? Esse é o padrão, né? Eu tive que mudar de lugar e se o barulho não parasse, não ia dar certo. Então, essa primeira coisa que esse e se não vai parar nunca. E se eu atacar assim, e se eu fizer assado, e se o cara me atacar de outro jeito, e se ele pisar na bola, e se for desonesto, e se não vai parar, tá? Outra coisa, quando você vai treinar então uma arte marcial, já que eu tô falando a palavra principal que é treino, você vai se preparar para inúmeras situações. Então tudo bem, você vai questionar, você vai querer saber como é que é, o porquê de uma técnica ser assim, o porquê de uma técnica ser assado. Quem tiver acostumado mais com tete a tete, ficar verificando, no caso de um Aikido da vida, se eu vou segurar na sua mão para depois aplicar a técnica e vendo o que acontece, aí a pessoa vai pegar e vai falar, isso aí para mim não funciona, eu preciso de algo mais direto. E aí ela não vai entender que é um treinamento principal, que para quando você estiver numa situação, aí aquilo possa funcionar. Eu disse possa. Então quando eu vejo isso assim, aí se eu fizer assim, então eu vou colocar lá no vídeo para eu ganhar a demonstração da arte lá. E aí vamos ver, aí a pessoa vai lá, derruba a outra, fala, poxa, ela derrubou a pessoa que tem um certo nível de força física e tudo mais, então aquilo ali é bom, eu vou treinar. Daí você vai sofrer um ataque igual, vai tentar fazer, isso já aconteceu comigo numa ocasião, quando eu era mais novo, no início até do Aikido, e eu via que o negócio não funcionava. Aí eu falava, pô, esse treco não funciona, cara. Então, para eu entrar em vários detalhes dos porquês que aquilo não funcionava, o resumo da conversa foi: na hora do negócio ali eu consegui fazer a aplicação dela, mas meio que pela metade. Aí eu tive que o quê? Sair da situação principal e ir para outra. Por quê? Porque durante esse e se estivesse dando certo, que vocês têm que entender, é que a pessoa vai mudar a sua atitude. Então, por exemplo, nós temos o Katadori Menuchi, que você vai segurar, né, por aqui assim na pessoa e vai atacar com Menuchi, né, vai atacar com Men na cabeça. É isso que vai acontecer, a pessoa não vai ficar só parado, segurou e vai ficar olhando. Isso aí talvez um cara que é para dominar alguém, um policial, alguma coisa, e mesmo assim ele é esperto com que o adversário não venha a reagir, porque ele infelizmente também, ou felizmente, sei lá, ele tem que preservar a vida do seu oponente, no caso um malfeitor, né? Então, quando eu tô demonstrando isso para alguém, ao ponto que eu quero falar, não direto para qualquer isso serve para mim, como o caso até Aikido não ter competição, não deixa crescer o seu ego não, sabe? Não deixa crescer o seu ego, porque eu consegui aplicar a técnica lá no Rogério, e aí, então beleza, aí eu já tô vendo que ele tá ficando melhor, aí eu vou descer a lenha, vou aplicar com mais força, aí eu vou lá e machuco, quebro o braço do outro, ou falo, pô, o cara não acompanhou o movimento, o problema é dele.
Não, se você tá numa arte da paz, como eu já comentei isso em outros vídeos, o erro é seu, você machucou a pessoa, você não soube aplicar a técnica com a vantagem da arte do Aikido e acompanhar a pessoa, acompanhar o seu Uke, né, que é seu parceiro de treino, não é uma tradução de adversário, até a finalização dela, seja uma projeção, seja a simulação que vai até certo limite de um travamento que resulta no quebramento, ou durante o processo da técnica que você... eu fiz e o cara que me acompanhe. Pô, porque ele tá lá para treinar, ele tá lá para te ajudar, ele tá cedendo o seu corpo, né? E tudo bem, de novo, legal, você vê que uma técnica funciona, que dentro do Aikido é legal você tentar sair de um adversário maior te segurando na mesma proporção. Aí, por exemplo, muda o tipo de sexo para um homem ou para uma mulher. Não tô julgando aí aos que estão no meio do caminho, indecisos ou sei lá o que. O que eu quero dizer se você tem uma força física menor que a outra, aí de repente, ou até mesmo a tua técnica não foi aplicada porque mudou uma posição do seu adversário e se deu errado, entenderam? Então é bem complicado, já comentei isso em outros vídeos, até estava tentando lembrar qual era, eu vou deixar linkado aí os vídeos que estão aqui agora na página oficial aqui do Makoto Dojo, e vocês, por favor, busquem aí em questão. Se eu não me engano, tá no vídeo sobre o Bruce Lee ser ultrapassado. Por quê? Porque é o seguinte, né? Eu comentei lá, existem as situações. Então eu vou falar que o Wing Chun funciona ou o Aikido não funciona. Era um quesito que eu ia colocar em extra nesse vídeo. Sim, o Aikido funciona, cara. Tá? O Aikido funciona. Eu já tive uma prévia nessa, como eu disse, negativa, e já tive uma prévia positiva do seu funcionamento. Na mesma técnica em questão, no caso era um Kotegaeshi, tá? Para vocês saberem o que era. E me lembrei de uma terceira que essa nem eu lembro. Eu tenho até um medo, se Deus quiser, eu não quero ter Alzheimer nem nada aí. Mas um colega meu, aí no caso das duas situações primeiras, foram em Katatetori. No caso dessa terceira que eu me lembrei, foi contra um Tsuki. E aí, o soco, né? E aí eu apliquei o Kotegaeshi, mesmo que numa forma de tipo, tá bom, me ataca aí, vamos ver qual é que é. E a pessoa comentando, pô, só lembro aqui na praia, né? Só lembro das minhas pernas voando assim, e de repente você foi lá, me imobilizou e eu não entendi o que aconteceu. Dentro do tatame, um aluno meu também policial, que é um ponto que eu ia chegar, ele também vai te questionar. Você estou te segurando, e se fizer isso? E se fizer aquilo? Né? E ele também recebeu uma técnica durante a aula de um Kaiten Nage e ele não entendeu onde ele foi parar. Ele falou, pô, não entendi o que aconteceu. Né? Tem técnicas que eu também já treinei e também não entendi o que aconteceu. Então, particularmente, o que eu acho legal, a vantagem do nosso Aikido é você ter o Katate e você entender como você, consegue manipular, conduzir o seu colega de treino. Isso é muito legal, isso é uma vantagem que talvez das outras artes de mais agarro, o wrestling, o Gil, sei lá, nós tenhamos essa vantagem de compreensão. E aí a gente tem uma vantagem de desenvolvimento, de condução, que é o Aiki maior, meu ponto de vista, né? Tá? Então, mas nunca se esquecer do IC, porque teve dois casos que eu já comentei em outro vídeo, e repito aqui, onde um era de Aikido e o outro era de Jiu-Jitsu, onde as pessoas foram no meio do caminho, tá? Que as faixas são diferentes, mas no meio do caminho as pessoas foram testar isso na rua e as duas levaram facada, tá? Então, assim, é meio complicado isso aí. Graças a Deus, uma levou uma, outra levou duas, então graças a Deus elas estão vivas, mas vocês estão entendendo o perigo? De repente você não fica para contar a história. Então também concordo quando vi outra pessoa comentando sobre desarmamento, a gente quer saber, quer ver qual é que é, e aí repito, o próprio colega policial às vezes ele fala, é melhor você não ensinar. Recentemente também eu vou gravar isso, mas eu não sei se eu vou deixar no meu canal da parte principal da minha profissão.
que tem lá o Para Nossa Sobrevivência, vou deixar aí no card aí, se vocês quiserem acessar lá também, onde eu falo algumas coisas desse dia a dia do que está acontecendo com a gente, com a humanidade, blá blá blá. E eu vi uma luzinha aqui, eu pensei que o vídeo tinha parado. E aí, se vocês quiserem assistir lá, pegarem, acompanhar e tal, e aí o que eu quero dizer, eu ia falar sobre os homens cinza, né? Porque tá batendo uma moda de falar sobre isso, né? Só que, pô, ninguém O cara cria um canal lá sobre sobrevivência e aí ele quer falar sobre isso, só que ele nunca participou, ou às vezes até mesmo de um dojo, uma situação ali mais de confronto mais realista possível. Até mesmo nisso da aplicação da técnica, porque se você parar para pensar no Aikido, por exemplo, você fica tentando, e até que ponto você vai sair certamente vitorioso? Você tem que pensar que não é só o que está colaborando, que isso às vezes fica um vício, o que também se vicia inconscientemente no cair, e aí fica uma harmonia de treino, de te acompanhar, mas às vezes ele não te trava para você entender se você está evoluindo. Né? E aí você não precisa quebrar um braço de alguém, alguma coisa, até que as saídas são o próprio Atemi, tanto que o Sensei dizia Irimi, Atemi e o Azar. Então a gente tem que entender que o Aikido também é a situação marcial, mas não é isso que a gente vê. Então eu particularmente, já falei isso em vídeos curtos, eu não gosto da situação da pessoa ficar esnobando, né? Porque eu sei mais, porque a minha técnica, ou não sei o que bom, cara, mas se você não puder colaborar comigo, que eu possa colaborar isso com alguém, é grande coisa, né? É o que eu penso, grande coisa. O caminho é individual, a gente não sabe. E se você tiver um acidente, aí quando você for voltar a treinar, Christian Tissier já falou, já sofri tantas situações. E se você, igual aconteceu comigo, eu passei por um abacaxi, aumentei meu peso e agora preciso perdê-lo e cheguei a ganhar mais músculos até eu lembrei de outra cena nada a ver, mas enfim, bastante antebraço até eu fui ganhando, até pelo meu porte físico, e eu conseguia, as pessoas não me seguravam muito em Morotetori, que viam e falavam, pô, teu antebraço tá muito grande assim. Teve um menino aí que tá recentemente aí na internet aí ganhando uma fama aí nos negócios de construção, de construção civil, que ele tá aí treinando musculação com o pessoal aí famoso. Eu falei, pô, só aquilo de antebraço que o cara tem? Eu falei, pô, mas acho que isso aí tenho eu também. A diferença de altura seria bem discrepante entre nós, mas enfim. Entende? Então cada um tem o seu biotipo, né? Cada um tem o seu jeito. Então por isso que eu falo, o Aikido, a gente para aplicar a técnica não é para ficar com a garganta lá em cima. É para você aprender a acompanhar o seu colega de treino, né? Ensiná-lo, mostrar, ó, aqui você não está me travando, aqui você não está me conduzindo, que seria o principal, que é o Aiki, para você entender, né? Porque também tem uma visão assim, e se durante a sua técnica você quebra a pessoa, né? O pulso, por exemplo, como eu falei do Kotegaeshi. Cara, se você quebrar o pulso da pessoa, aquilo vai ficar ali solto, ele vai sentir dor, mas do jeito que ele vai ficar solto, ele vai ficar mais fácil de te atingir com a outra mão. Coisas que se você só o tivesse conduzindo, ele não conseguiria. O Sankyo, por exemplo, é um exemplo disso. Então, às vezes a gente tem que pensar e entender o que a gente está fazendo. E aí vem, por exemplo, um outro fato. Eu fui participar de um colega que quis inventar de eu ir demonstrar Aikido, só que ele já pisou em escola de Aikido e foi expulso. E aí eu falo, aí, tá vendo? E aí o cara quer, tipo, meio que satisfazer o ego de uma certa vingança, porque ele tem que demonstrar que ele tá certo. E aí no meio de uma situação ele foi querer aplicar um contragolpe lá de alguma parte. Eu falo, tá, cara, legal, mas é o seguinte, isso é uma demonstração, você tá querendo me parar aqui no meio do caminho da técnica, eu tô demonstrando pra uma pessoa que nunca viu nada. Então eu tô falando, ó, 1, 2, um zig e um zag, até chegar lá. Depois a gente vai falando isso tudo. Então, aí eu falei, então tá bom, então você vem aqui e agora a gente vai aí, vamos ver se você consegue fazer isso aí. Só que aí eu vou aplicar com mais afinco. Aí já queria dar uma de macho, não, porque você
Senão eu vou ter que entrar aí na porrada. Eu falei, então vamos. Aí se você quiser, você pega aí, eu trouxe a katana também, a gente decide agora. Vamos lá. A gente já resolve isso aí. Pega aí teu boquinha aí, você não treinou Kendo? Eu também. Então, vambora. Então, já que você tá levando pra esse assunto, então a gente já resolve agora. Se é papel de palhaço, você tá chamando um moleque aqui pra vir aqui, né? Então já tive que mudar o tom. Então esses e se são complicados. Então o meu alerta é pra gente não ficar tão descrente assim nessas situações do meu ego subir porque eu estou demonstrando e saindo de uma pessoa mais forte ou de uma pessoa mais fraca, porque dentro do dojo está tendo ali o seu respeito. O Gil, né, o jiu-jitsu, a galera fala, como dei aula para um ou outro também iniciante ali no jiu-jitsu, os caras vão, não, jiu-jitsu é direto. Jiu-jitsu é direto ao ponto, então não dá pra ficar igual no Aikido, aí o bagulho não funciona, não tem jeito, enfim. E eles têm razão, porque se a gente só tem o Jiwaza ou o Handori, é respeitoso ainda do jeito que a gente faz, é diferente, então a gente não pode ficar pagando sapo com ego, porque se eu for atacar do jeito que eu sei em 6 artes marciais que eu já fiz contando com o Aikido e com o Kendo, eu não vou atacar de acordo com o Kihon. Então, às vezes, eu sou um teimoso em tentar continuar ali no Kendo, no Aikido, ou fosse no Kendo, porque eu quero fazer aquela situação daquilo ali que eu estou aplicando, que eu achei interessante. Eu, na faixa branca, consegui dominar um cara de 1,97 m, tinha 97 kg na época, sei lá, alguma coisa assim, não, era 97 kg de 1,80 m, bom, enfim. E sem fazer força, eu falei, caramba, entendi, vindo do quadril e tal, não tinha Aihami Katatetori. Até hoje, 30 anos depois, assim, ainda mais período parado para retorno ainda do dojo, no momento que eu gravo esse vídeo, 25/10, porque aí sim, ó, do nada zoei o joelho, enfim, fui demonstrar para uma mulher que tava alinhando, aumentar um pouco a Hakama, e antigão, né? E aí, bom, machuquei o joelho, não tem que ficar estendendo a situação. Então, é difícil a gente ficar falando ali, né? Pra onde vai, como é, se funciona, se não funciona. Deixa eu ver se eu não vou ter que dar uma pausa porque eu perdi o contexto. Eu tive que mudar de lugar, que se aí. Tem um pouquinho de vídeo, né? Um pedacinho aqui pra me achar. Aquilo que eu consegui fazer, que é entender o que é o Aikido, de estar naquele Aiki verdadeiro, de dobrar a pessoa sem fazer força. Depois eu tive alguns outros lapsos disso ter me acontecido. É isso que eu tenho que treinar ali, para chegar numa excelência sobre a arte ali. E aí não vai ter IC que resolva, sabe? Quando eu caí nesses ICs, isso já tinha que estar muito no meu intrínseco, mas de uma forma... Eu não vou falar que é espiritual, mas talvez muito de uma forma mais de Ki elevado, e sim, tem que falar de Ki, e de sensibilidade. Porque não é só a questão... Porque o Aikido, ele te dá umas partes que você pode resolver apenas de uma forma técnica, ou seja, a pessoa pode te segurar, ela pode te pegar, mas não te segurar. E aí, desse intervalo que a situação está acontecendo, você consegue aplicar. Só que se não der o tempo, e aí você for pego, aí é que vai entrar o que é o quadril, sair as coisas pelo quadril mesmo, não é mais só uma questão de direcionamento de onde está vindo a força, né, de força de Newton, vem pela frente, você põe ela pro lado, né, e pronto, você desviou, ou vai usar a centrífuga ou a centrípeta, que seja, né. Então às vezes não é só isso. Então a gente tem que entender qual que é o seu caminho que você quer. De repente você fica ótimo, vai pegando o Steven Seagal aí da vida, onde ele consegue fazer as coisas muito rápido, mas eu não sei se ele for travado, se ele consegue sair. Houve gente que foi para querer treinar com a gente e ele não fazia, se ele era travado, ele era difícil de sair. E aí se é para uma situação
mais mais tensa, já tava lascado, entendeu? Esse tete a tete do e se eu te atacar assim, ou e se eu te segurar assado, você tava lascado, você tava frito. Aí eu nem vou falar quem, mas ele trabalha na área aí de defesa civil e apanhou de um drogado na rua, então não adiantou nada. E tanto que o pessoal se vanglorizava, eu falei, meu, olha aí, o cara já era segundo dan e nada, entendeu? Então assim, o sensei meu, ele já me comentou que se você tiver pro terceiro dan, talvez você esteja começando a aprender as coisas dentro do Aikido. E aí eu lembro que o Kihon que a gente tinha era gigantesco. Era assim, 3 faixas só para você chegar na amarela, pra você ter uma ideia. E eu lembro também que eu era o melhor dos brancas e fui o pior a tirar nota. Entendeu? Então depois eu fui indo bem. Por quê? Porque eu tive que explicar a nota no meio de todo mundo. Depois a gente já tinha de vazar, já tinha um monte de coisa, mas... Entendeu? São situações. Então não vou ficar perdendo o meu tempo por partes do que... Ai, como é, ou pra que é, ou por que deu certo, por que não deu certo. No fato Aikido, você tem que entender que o seu desenvolvimento pode ser de quê? Se você conseguir chegar num ponto onde você vai desenvolver algo que vai fluir sem fazer força mesmo, que é o Aiki, ligando com o adversário, ótimo. Vai muito além da técnica de a mão para cá, ou virar para lá, ou a saída por aqui, ou a saída por ali. A força poderá influenciar também, igual tem um karateka que andou questionando, mas numa boa, né? A crítica do cara foi positiva. Ele criticou o jiu-jitsu porque ele estava falando sobre a questão que o jiu-jitsu era muito bom, mas as pessoas não entenderam que eles não tinham, para mim não tem, né? Talvez alguma coisa se perdeu no meio do ensinamento. É o que eu vejo, tá? Desculpa, mas enfim. Onde essa situação aí do Aiki, de pegar, manobrar, entender, conduzir, juntar com a pessoa, colar e dar a movimentação, se eu pensar diretamente por técnica ou por força, quem vai ter a maior força vai ganhar, entendeu? Então, esse é o problema. E aí, eu vou falar mal da arte, então ela serve pra mim, mas não serve pro outro. Por que não serviu pro outro? Por que deu essa zebra pro outro? Então a arte que não presta? Desculpem, mas pronto, acabei. Então é isso tudo que a gente tem que pôr em mente. Então, novamente, não é uma questão de crítica, só porque eu assisti um vídeo da galera querendo demonstrar aí a arte, aí, o Aikido, etc. Que bom que continuem assim, mas a gente tem que entender esse lado. A gente tem que entender que inúmeras outras situações podem ocorrer. E aí tudo aquele teu ensinamento de repente vai por água abaixo. Você não vai conseguir literalmente na prática aplicar, né? Então tem que parar para refletir sobre isso, tá? Então sobre o IC, pensem que é treino realmente só que é o que está sendo passado, porque pode dar uma zebra mesmo, como eu comentei, né? Pode virar um assunto muito mais sério, pode ser que você... então vou desanimar porque eu tô acostumado só com o que é real. Mas a gente, entre aspas, tem esse lado real, como eu disse, do Randori ou do Dilbazar. Mas o que eu acho que é legal, me lembrei de uma moça que ela foi criticada aí, ou assediada, depois ela meio que ganhou uma raiva e tava tudo sendo crítica, porque ela adorava Aikido, e era difícil de tentar reabrir o coração dela para falar, calma aí. Se aconteceu com também já tive falta de respeito desde primeiro sensei até onde eu resolvi sair, mas tipo, não, calma aí, num penúltimo aí também, se o que eu ainda considero o último também
vacilar ou não ter a interpretativa de porquês. Eu me ausentei por motivos particulares, né? Já comentei até a perda do meu pai, ainda para voltar. Tem a dificuldade da minha cidade sobre a situação, às vezes até de espaço físico, a moda de outras artes. Então, para voltar no Aikido é mais complicado. Até uma mocinha que muito bonita até, por sinal, que de vez em quando eu a vejo por aí, bem que eu queria vê-la mais, né? Mas, enfim. E ela é dona de uma escola de musculação, de uma academia de musculação e de crossfit. E ela mesma também comentou, cara, Aikido é meio complicado. Então, e sem ela entender tudo, mas ela falou que já tinha algum colega que já chegou a ser praticante, ou é ainda. É complicado. Outra coisa que eu vejo também, e se a sua escola, e se você for ruim, e se você não seguir o A, e se você não seguir o B, cara, treina aí, sabe? Para de criticar os outros aí e treina, porque eu também não sei tudo, então é o que eu falo. Se você quer pisar no dojo do outro para ajudar, para espalhar mais alguma situação de que a gente possa aprender e crescer junto, por um detalhe que eu talvez não tenha compreendido, não tenham me ensinado, aí eu tenho que buscar por por livros, ou no acaso, com o tempo no tatame, por um seminário. Então, sabe, não é legal a gente ficar só criticando, né? Vamos treinar, porque o IC é isso, o IC pode lhe dar uma boa zebra, né? E infelizmente essa zebra pode ser negativa, tá? Então treinem, legal, tá demonstrando, né, em vídeos, o pessoal tá aí fazendo. Pô, e se eu sair por aqui? Se eu for atacado ali, tá, mas ao meu ponto de vista baixem o ego de vocês, professores, só porque vocês sabem aquilo, porque às vezes, pelo jeito de demonstrar, eu posso ter uma conclusão errada até ao assistir, e não quer dizer que só porque você sabe aquilo, você tem que ser o mestre em tudo. Isso eu falo porque mesmo o primeiro sensei aí que eu treinei, era um negócio absurdo. Ele teve que ralar muito, treinou muito em outros locais, aprendeu muito em locais que foi criticado, e vou te falar, hoje é o que eu vejo, o cara é muito bom. E aí o que acontece? Eu não sei se eu vejo caras compatíveis a ele não, sabe? E o que ele desenvolveu, do que pra mim hoje é um Aikido, que é muito além desse tete a tete aí e tal, de segurar ou sei lá o que, ou sair de um soco igual o Smensigo ou o que seja, que também a gente pena às vezes até para sair de chute, ou tem dos agarrões que levam ao chão como um jiu-jitsu. Porque daí a gente tem que buscar a história, né, do porquê do Aikido, né, que por isso que é diferente, que é legal também do criador do Aikido falar, não, vamos deixar para treinar. Então vamos treinar, porque para mim hoje é centro, é o que ele mostrou, cara, é centro e é o que é. Então, não adianta você só ficar com aquilo da parte só técnica, que se você não tiver um centro, para mim não é a excelência daquilo. E para mim até o caminho é simples para falar da onde eu vou tirar isso. Aula de armas. Tanto que a gente frisava e ele era, muito bom no assunto. Então, aula de armas, tá? É o que desenvolve centro. Vai treinar um Kendo aí, mas quem sabe tipo um Kashima Shintoryu aí, que era o que o O-sensei treinou, né? Se não me engano foi esse aí, Kashima Shintoryu. E porque eu já treinei e vi que muda tudo. Até mesmo o que a gente faz dentro do tatame e achar que aquilo vai ser a super mega vantagem ou o que seja, não é bem assim não, tá? O buraco é mais embaixo, porque num ataque de como seja de um Kendo, não dá pra você agir na defesa que a gente vê do Morihiro Saito, por exemplo, tá? Sendo
bem sincero e direto ao assunto, né? São duas coisas diferentes, o ataque é outro, até para você entrar um link o negócio é mais embaixo. Então é o que eu falo, não adianta você falar que a tua escola vai ser que eu sei, que eu sou e que não sei o que, porque eu vi pessoas lá que se eu dou um pouquinho pra pessoa, você vem aí com a tua faixa preta de Aikido, ela racha o teu crânio no meio em menos de 2 segundos, tá? Porque eu já fiz isso. Quer dizer, não rachei o crânio de ninguém, mas eu já consegui uma situação de defesa ali em menos de 2 segundos. Então, como eu já fui bom, né? Tô mais de 10 anos parado, né? Hoje, enfim, não vou pagar sapo não. Mas eu tô falando porque eu tive essa experiência e foi dentro do que eu vi. Então são 2 mundos diferentes. Então vamos treinar aí, na boa, relaxar, sem julgar, sem se achar. Eu não sou nada. Eu quero ver se eu volto ao momento que eu tô gravando o vídeo aqui. Desculpem que eu tô olhando pro lado, é que eu tô gravando, revendo o meu, já vou postar, já vou editar, já vou mandar, tá bom? E é isso aí. Eu acho que a vantagem do Aikido é essa, a gente poder treinar, né? E se ajudar. Eu não gosto quando existe esse negócio dessa comparativa de eu ter que pisar no outro dojo do outro para falar mal do outro. Eu não curto esses lances aí não, mas cada um é cada um, né? Fazer o... Tá certo? Acho que é isso aí. Falou? Então, galera, muita paz, muita saúde aí, porque eu vejo que quando a gente se esborracha depois para voltar 100% não dá. E se tudo der certo, e se eu conseguir? E a gente vai ficando velho, eu já tô aí, ó, 50. Eu sei que tem gente com 70, com 80, já treinei com gente de 80, ou era 74, 84, nem me lembro, já treinei com gente deficiente visual, foi muito legal também. E uma dica também, assistam como o Bolo Young faz. Quem entendeu o que eu tô falando agora, porque eu falei de parte visual, não que ele fazia de olho fechado, mas presta atenção como é que ele agia. Tá? Então tem muita coisa da arte marcial aí. E outra, é que eu falei com um vizinho que era de escritório, né? Pô, tá com o olho roxo aí, o que houve, mano? Aqui teve uma lutinha lá no Muay Thai, lá, um contato, aí fez parte. Falei, tá, tudo bem, só que ele voltava para trabalhar no escritório que era dele. Se ele se arrebentasse e não pudesse vir, legal. E se você for funcionário público? E se você estiver trabalhando para alguém? Como é que funciona? Então é meio tenso isso, né? A gente também tem que pensar desse lado. Então a gente às vezes tem a pessoa que quer ir só para treinar por treinar. E daí? Qual o problema? Deixa ela lá. Se ela não quero ser ninja, quero estar aqui porque eu gosto, né? Tem todos esses aspectos que a gente tem que pensar a respeito. E cuidado, mais uma vez, com esse si, porque às vezes se dá certo e se não der, é complicado, tá bom? Então é só um alerta aí, mais uma energia positiva para todo mundo. Falou, valeu, é isso aí. Onegashimasu, é isso, até a próxima. Se Deus quiser, a gente vai estar de volta logo logo.